Ottoni de Paula tentou vender Caiado como alternativa ao bolsonarismo. Mas Henrique Vieira foi direto no ponto. Alternativa coisa nenhuma. Se promete anistia para Bolsonaro, se defende a velha política ruralista e se aproxima da extrema-direita, muda o nome, muda o figurino, mas o projeto continua o mesmo. É bolsonarismo com perfume de moderação. Ottoni, eu queria te convidar a dar mais um passo, e não estou nem falando em termos religiosos, falando em termos políticos mesmo, que aqui é um debate entre dois sujeitos políticos e parlamentares. Se o bolsonarismo é isso, eu confesso que eu estranhei quando você declarou apoio ao Caiado. Porque o PSD, se eu estou entendendo bem, ele vai ter o Caiado como presidente, candidato à presidência, mas o Kassab, vendo que tem setores dentro do PSD que são mais lulistas, se eu estou entendendo bem, tem uma liberdade ali de movimentação, especialmente o PSD Nordeste. Então tem figuras assim muito próximas ao lulismo dentro do próprio PSD. Por que eu te pergunto isso? Porque meu medo não, minha leitura é que daqui a alguns meses você pode fazer autocrítica desse apoio. Porque se o bolsonarismo é isso, uma das promessas do Caiado é dar anistia ao Bolsonaro. Então, me parece um contrassenso. Eu tenho outros elementos do Caiado que eu queria questionar, e posso questionar política e tranquilamente, sobre o caráter oligárquico, coronelista, de uma família que controla o Goiás há tanto tempo, o que ele pensa sobre a escala 6x1, o que ele pensa sobre economia, a história dele dentro da UDR, União Democrática Ruralista, que resistiu à redemocratização, porque achava que o fim da ditadura poderia provocar malefícios à estrutura fundiária brasileira. Então, para mim, ele é o bolsonarismo com outro nome. Mas, independente disso, ele vem a público dizendo que vai anistiar Bolsonaro. Então, eu queria colocar essa questão para você: se apoiar Caiado não é apoiar o bolsonarismo com um pouco mais de moderação performática, mas com o mesmo conteúdo brutal, violento, antidemocrático, intolerante contra o povo trabalhador, a classe trabalhadora desse país. E também, do ponto de vista mais objetivo, é uma eleição muito apertada, certo? É uma eleição muito apertada. Então, cada dia que passa, pensa comigo, o bolsonarismo, e você compartilha dessa percepção porque você já falou isso publicamente, então eu posso falar. O bolsonarismo tem trunfos que você não usa nem eu. Na internet, fake news, sim, tem o apoio das big techs, tem o apoio de Trump. Então, assim, Caiado nesse momento ele não vai ganhar. Ele não é uma alternativa política ao bolsonarismo. Ele não é uma alternativa eleitoral ao bolsonarismo. Então ele está ajudando simbolicamente, na minha leitura, e eleitoralmente a ter segundo turno. E cada dia que passa com Flávio Bolsonaro levando a sua candidatura, mais crime ele pode cometer para ganhar essa eleição. Então, o apoio ao Caiado não acaba fortalecendo o Flávio Bolsonaro nesse sentido, ajudando matematicamente a ter segundo turno e abrindo mais espaço para que ele, usando das táticas que a extrema-direita usa, ainda ganhe essa eleição e a extrema-direita voltar a destruir o nosso país. É uma questão que eu queria te ouvir. Maravilha. Porque dentro do seu partido tem gente apoiando o Lula. Maravilha. Mesmo sem entusiasmo, digamos assim, sabe? Mas por senso democrático, lado de lá a gente não topa. Maravilha. Eu pensei que ele fosse pedir para eu apoiar o Lula. Não é isso, na verdade. Eu pensei que ele é isso. Só que eu fiz toda uma construção. Foi você estava quase me convencendo. O muro está abaixo. Então tá. Muito bem. Deixa eu lhe responder aqui também com todo respeito, com todo carinho. Tinha problema fazer perguntas? Você fez essa abordagem. Pois bem, primeiro que eu não tenho nenhuma proposta de casamento com o Caiado. Ele é apenas o meu candidato. Do seu partido. Do meu partido, tá certo? Portanto, eu discordo com o Caiado em muitos pontos. Um dos pontos que eu discordo é sobre a anistia ampla, geral e restrita. Isso eu falo publicamente. E eu vou te falar assim, com todo respeito à sua pessoa, né? Mas a gente tem que falar isso. A gente já gravou um episódio aqui. Por favor. No episódio anterior, você falou que você apresentou o Valdemar da Costa Neto pro Bolsonaro. Sim, foi. Você aproximou os dois. Você viu a reunião onde o Bolsonaro fala pro Valdemar da Costa Neto que ia acabar com a Lava Jato. Sim. E queria se aproximar do Centrão. Sim. Então, assim, você sabia de tudo. Você tem conhecimento de tudo. Você sabia da aproximação
informação da família Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro, você sabia dos rolos dos filhos do Bolsonaro, você sabia de tudo que tinha acontecendo e você também sabe de tudo que acontece na família Caiado em Goiás. Então, assim, várias pessoas estão falando assim, cara, o pastor Ottoni, ele é um oportunista. Sim. Ele é um oportunista. Tá, então eu vou te responder. Ele não pode abraçar o Lula, porque se ele abraçar o Lula, ele perde todos os votos da igreja. Eu já perdi, amigo. Ele tem que ficar em cima do muro pra tentar eu já se perdi. eleger. Isso eu já perdi. Você sabe por que essa peste de oportunista não cola em mim? E não cola. Por uma coisa, mano, eu já perdi. Esquece. Esquece. Hoje, o meu eleitor, aquele que votou em mim porque eu era bolsonarista, não vota mais em mim. Eu tenho pesquisa de campo. Não vota mais em mim, tá certo? Então, se eu tivesse algum... mas só que você tá falando com o que com a esquerda? Ué, de pastor para pastor, vota no Henrique. Por que vai votar em mim? Se eu não declarei o meu apoio a Lula, eu seria oportunista se eu declaro o meu apoio a Lula agora. Aí sim, porque tem 30% da igreja que vota em Lula. E eu inteligentemente poderia declarar agora o meu apoio a Lula e pelo menos salvar 30% do voto da igreja. Olhando nos seus olhos, Ottoni, no bom debate, Caiado é um ruralista ultraconservador que declara que vai anistiar Bolsonaro e tem como projeto econômico algo que é contra a classe trabalhadora desse país. Olha só. Vou te propor o seguinte cenário. Vamos imaginar que Caiado encontre aí uma avenida, comece a crescer e que ele vá para o segundo turno contra o Lula. O que provavelmente, colocando como hipótese, aconteceria é que você estaria no mesmo palanque político que Caiado e Flávio Bolsonaro. Então, assim, eu não acho Caiado um nome, digamos assim, expressão da direita democrática brasileira. Minha posição. E posso divergir, e tenho divergência com a direita democrática brasileira, ponto. Sobre perspectiva de desenvolvimento socioeconômico, tamanho do Estado, política pública e por aí vai. Mas Caiado, para mim, ele é enamorado do bolsonarismo. Tanto é, vou dar um exemplo agora do Banco Master. O Zema, que também é, na minha opinião, em vários aspectos, extremista e tem uma visão econômica ultra Faria Lima contra o povo trabalhador, mas o Zema foi mais para cima do Flávio Bolsonaro do que o próprio Caiado. Concordo com você. Você que está questionando tanto o Bolsonaro... E Caiado teve a minha crítica pessoal. Perfeito. Falei para ele isso. Mas o que eu estou dizendo é que a sua crítica pessoal, aparentemente, não está alterando a característica da campanha do Caiado, que é uma linha complementar e não divergente do que significa Flávio Bolsonaro. Esse é o ponto que eu quero colocar para você. E Caiado é um representante das elites brasileiras, e até do ponto de vista da gestão, que em algum momento você utilizou a palavra gestão. Ele pode ser um bom gestor para o Brasil. Não sei, acho que a gestão dele vai ser de corte em gastos sociais, corte em investimento público, desmantelamento de programas sociais, fazendo a agenda econômica da Faria Lima e dos ruralistas. Olha, esse debate entre Henrique Vieira e Ottoni de Paula foi daqueles que deixam a política brasileira sem maquiagem. Porque Ottoni tenta fazer uma coisa meio malabarista. Ele diz que rompeu com o bolsonarismo, reconhece os absurdos, admite que perdeu parte do eleitorado bolsonarista, mas, na hora de escolher um caminho político, vai apoiar quem? Caiado. Aí Henrique Vieira chega e faz a pergunta que muita gente estava pensando. Mas Ottoni, se você diz que o bolsonarismo é esse projeto violento, autoritário, intolerante e antidemocrático, como é que você apoia um candidato que promete anistiar Bolsonaro? Porque aí não dá para chamar de ruptura, né? No máximo é troca de embalagem. É como tirar a camisa amarela, colocar um paletó mais arrumadinho e dizer: agora eu sou democrático. Mas quando vai ver o conteúdo, está lá a mesma pauta: anistia, ataque a direitos sociais, aproximação com a extrema-direita, defesa das elites e aquela conversa de sempre, de cortar do trabalhador para agradar mercado. Henrique foi muito certeiro quando disse que Caiado não aparece como alternativa ao bolsonarismo. Ele aparece como complemento. Um bolsonarismo com fala mais calma, com pose de gestor, com verniz institucional, mas no fundo, defendendo o mesmo campo político. E esse é o ponto perigoso. Porque a extrema-direita aprendeu uma coisa: quando o discurso escancarado assusta, eles mudam o tom. Falam mais baixo, sorriem mais.
Trocam o grito por gravata, mas o projeto continua ali, vivíssimo. Ottoni tenta se defender dizendo que não tem casamento com Caiado, que discorda dele em vários pontos. Tudo bem, mas política não é namoro de adolescente, não. Apoio político tem consequência. Quando você sobe num palanque, você ajuda aquele projeto a andar. E aí vem a pergunta: se Caiado for para o segundo turno contra Lula, quem estará junto? Caiado? Flávio Bolsonaro? Bolsonaristas arrependidos só da boca para fora e todo mundo tentando vender a mesma velha agenda como se fosse novidade? E vamos falar a verdade, o Brasil já viu esse filme. Disseram que era contra a corrupção, deu centrão. Disseram que era nova política, deu rachadinha, sigilo e golpe. Disseram que era liberdade, deu ataque à democracia. Então, quando aparece alguém prometendo anistia para Bolsonaro e tentando posar de direita democrática, é preciso perguntar: democrática para quem? Para o trabalhador que pega a escala 6x1? Para quem depende de política pública? Para quem precisa de escola, saúde, salário digno e comida no prato? Ou democrática só para quem quer livrar os seus, proteger os de cima e passar pano para a tentativa de golpe? Henrique Vieira encurralou Ottoni com uma pergunta simples: dá para romper com o bolsonarismo apoiando um candidato que promete salvar Bolsonaro? E a resposta, minha gente, é bem clara: não dá. Porque romper de verdade não é só dizer eu me arrependi. Romper de verdade é escolher outro lado da história. E nessa história, Caiado pode até tentar aparecer como terceira via, mas, olhando de perto, parece muito mais uma segunda porta de entrada para o mesmo velho bolsonarismo.